missionários. Como eu, como você. E às vezes a gente vem para um culto desse, né? Talvez sem expectativa nenhuma. Talvez você venha para um culto desse, você saiu da sua casa, eu não sei como você saiu da tua casa. Se você estava desde manhã, acordou cedo, hoje, meu Deus, hoje tem um culto maravilhoso. Eu vou me preparar para esse culto. Eu vou me consagrar para esse culto. Eu quero sentar, eu quero extravasar na presença de Deus essa noite. Mas muitas vezes, meu missionário André, não é dessa maneira. Muitas das vezes, só Deus sabe como nós adentramos na casa do Senhor. Ei! Ei! Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Nós saímos da nossa casa, nós viemos aqui na presença do Pai. Como eu já falei, aonde há a presença do Pai, há cura. Aonde a presença do Pai é impossível de sairmos da mesma maneira, irmão. Não tem como sairmos da mesma maneira. Aleluia. Ou sairmos pior. Glória a Deus, aleluia. Quando o louvor é entoado, né? Nós começamos a entrar naquela dimensão e começamos a adorar a Deus realmente. Aleluia! Nosso louvor começa a rasgar o céu. Que gostoso! Que gostoso louvar, né? Não foi louvado aqui hoje, né? Que o amor de Deus é grande. Aleluia! E às vezes a tribulação nos faz separação, né? Ele faz uma cortina entre nós e Deus. Às vezes a gente sai tão atribulado de casa, tão angustiado, só Deus sabe. Talvez o inimigo tenha colocado até mesmo um ponto final, como eu sempre falo, nas nossas vidas. Mas eu quero dizer para você nessa noite que ele entrou aqui, que o Senhor, se o inimigo colocou um ponto final na sua vida, o Senhor está colocando uma vírgula, está apagando aquele ponto final, colocando uma vírgula e começando uma nova história. Ei! Aleluia, glória a Deus. Começando a dar um novo rumo, um novo norte para a tua vida. Aleluia! Uma dessas viagens missionárias do apóstolo Paulo, ele estava ali no navio, né? Passando por toda aquela tribulação com aqueles escravos, e de repente ali acontece um naufrágio, e ele começa a ficar todos desesperados. E muitas das vezes nós nos encontramos dessa maneira, no meio de tribulações, pastor Ismael. Nós não estamos imunes, independente de cargo, independente de posição social, ei! Independente da sua situação, você não está isento das tribulações. É gostoso, né? A gente vive no culto, passa um perfuminho, vem cheirosinho, né? Às vezes, eu costumo sempre dizer, pastor, a gente vem cheio de protocolo. Nós viemos cheio de protocolo, igreja. A gente bota aquela roupa de crente, bota um terninho, né? Bota uma gravata, eu estou de gravata. Bota uma gravata, bota um perfuminho, faz aquela cara de santo. Senta aqui no banco. Mas ainda não conseguiu adentrar no Santo dos Santos. Ei! Não consegue adentrar no Santo dos Santos. Não passa do ato. Ei! Xadadadá! Deus está falando aqui nessa noite. Deus está falando aqui nessa noite. E a gente não consegue sentir a presença do Pai. Nossa, um pouquinho bonito, né, moço? Hoje eu vou casar, não. Ei, quero dizer para você, Isaías pregou durante 3 anos pelado, nu, pregando a salvação.
pregando que haveria de vir o Messias. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. E Paulo, naquele navio, e Paulo levanta com ousadia, mesmo as tribulações, mesmo as lutas, mesmo as dificuldades. Quando o Senhor tem chamado na tua vida, não tem como fugir, evangelista, não tem como fugir, pastor, não tem como fugir do chamado de Deus. Aleluia. E Paulo fala para eles, nenhuma vida, eu falo para Paulo, né? Que nenhuma dessas vidas vão se perder. Ei, tem profeta de Deus aqui nessa noite? Glória a Deus. Tem profeta de Deus aqui nessa noite? Aleluia. O processo é doído. O processo é dolorido. Eu falei para vocês que passei um processo essa semana que eu não sei se eu estaria aqui nessa noite, pastor. Eu não tinha essa certeza. Mas de uma coisa eu tenho certeza, que o Senhor está no controle de tudo. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor conhece o oculto e o escondido. O Senhor conhece o seu deitar, o seu levantar. Ei! Nem você mesmo conhece você. Como assim, ô evangelista? Nem eu mesmo me conheço, porque a palavra de Deus diz que enganoso é o coração do homem. Mas meu marido me conhece. Não conhece. Quando você deita lá no seu travesseiro, nem você mesmo sabe da dor que você está passando, do que você está precisando. E parece que tem hora que a luta não tem fim, né? Parece que não tem mais fim. Ei! Parece que não tem mais solução. O teu problema é insolúvel. Quantas vezes nós nos deparamos com esse problema, com essa situação que a gente fala, meu Deus, amanhã é segundona. E agora, José, como diz o escritor lá, né? A luz se apagou, a festa acabou. E agora, José? Amanhã é segunda-feira. Qual é a sua expectativa para segunda-feira? Quais são os seus gigantes? Quais são os seus temores? Ei! Quais são as suas limitações, Aramaná? Deus está ensinando para você nessa noite. E às vezes a gente acha que nós estamos no porto seguro, né? Foi o que aconteceu com Paulo. Depois de toda aquela tempestade, um barco revira de cá, revira de lá, e pai, vira tudo, e todos se salvam, como um profeta de Deus havia falado. Ei! Glória a Deus! Eles estavam com frio. E eles chegam naquela ilha, todo molhado, todo cansado. Quando a gente fala assim, agora eu estou tranquilo, né? Agora eu estou no porto seguro. Né, Beatriz? Que orgulho da minha filha. Aleluia. Às vezes a gente acha que a gente está no porto seguro. E a gente chega naquela ilha, tranquilo, agora está tudo tranquilo, né? Olha, né? O homem de Deus falou. O homem de Deus falou. Ei! E vamos catar lenha, vamos fazer fogueira. E ali eles faziam fogueira, começam a fazer fogueira. E ali havia uma víbora. Passou por todo aquele problema, toda aquela tribulação, como não bastasse, já cobra lá, dá uma juntada na mão de Paulo. Como se não bastasse tudo que ele havia passado. E às vezes dessa maneira, gente. Às vezes você passou por um processo, passou muito dolorido. Às vezes você está saindo de uma luta que você não tem tamanho, você fala assim, não sei como eu sobrevivi, mas eu sobrevivi pela misericórdia de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aí vem uma víbora e abocanha a sua mão. Primeira coisa que acontece, todo mundo já
Meu Deus do céu, é muito azar com um homem só, né? Agora ele não escapa. Dessa ele não se salva. Se salvou do naufrágio. Muitas vezes nós esquecemos que quem fez a promessa não foi o homem. Quem fez a promessa não foi o homem. Quem fez a promessa não foi o homem. Aleluia. E quando nós entendemos o chamado, quando nós entendemos realmente que nós somos chamados, escolhidos, separados para ser amigos de Deus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Glória a É isso, Deus. irmão? Aleluia. Conhecereis a verdade, conhecer a verdade. O que é conhecer a verdade? Todas as vezes, pastor Ismael, quando Deus fala conhecer é ter intimidade. Ei! Glória a Deus. Conhecer é ter intimidade. Conhecer o Adão, a sua esposa, e conhecer o Abraão, a sua esposa, e conhecer não sei quem é a sua esposa, ter aquela intimidade. Ei, vocês estão entendendo? Conhecereis a verdade, tenha intimidade com a palavra. Glória a Deus. Aleluia. Tenha intimidade com a palavra. Aleluia. Glória a Deus. Quando nós temos intimidade com a palavra, missionário André, a Bíblia vem. O que ele faz? Dá uma sacudida. Eita glória. Não se escandaliza, viu, igreja? Comigo não. Sacode, levanta o peso da foto por cima, né? Diz o livro aí, música do mundo aí. Ele deu uma sacudida lá. Sai pra lá, bicho. Foi com essas palavras que ele falou. Sai pra lá. Todo mundo com os olhando em cima. Agora ele não vai. Agora ele não aguenta. Ah, agora essa luta ele não. Agora ele cai. Agora ele sai da igreja. Ei! Quem te prometeu não foi o homem da Quem te chamou? Quem se Aleluia. responsabiliza por você? Aleluia. Glória a Deus. Alguns meses atrás, eu falei, Deus, eu preciso de uma experiência nova. Eu preciso sair desse comodismo, né? Trabalho, casa, problemas, mais problemas, casa, trabalho, igreja, né? A gente está sempre lá. Mas a gente quer mais de Deus. O interessante é buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscares. Todo coração. Eu escutei. De todo coração. É só de um pouquinho, não? É buscar de todo o coração. Glória a É Deus. buscar a Deus de todo o coração. É o que eu falei hoje aqui, ter um culto intenso. Talvez você não teve um dia intenso ainda para buscar a presença de Deus. Opa! Mas Deus está presente aqui nessa noite. Deus está fazendo a diferença aqui nessa noite. Glória a Deus. E eu precisava dessa experiência, pastor Ismael. Falei, Deus, me dá uma experiência. Parecia um convite, olha. Tal dia nós estamos indo lá para o Amazonas. Amazonas? Estou dentro. Vamos, né, conhecer outras pessoas, ter uma experiência. Falei assim, meu Deus. Mas eu esperava, isso foi mais ou menos no mês de agosto, setembro, e a gente ia praticamente, ia programar para ir no final do ano. Vamos programar para daqui uns 6 meses para a gente juntar um troquinho para a gente estar indo. Né? A gente acha que é do nosso jeito. A gente acha que a gente está no controle das coisas. A gente acha que a gente pode, que a gente dá, né? Como eu disse, como é que vai ser só segunda-feira amanhã? Ei! Está desempregado? Está com luta? Eu peguei e falei assim, então tá, vamos me programar, irmão. Vamos programar para a gente estar indo, vamos ver se eu consigo ir. Né? Quem sabe que daqui 6 meses eu consigo, né? Financiar umas 1000 parcelas lá, a gente vai. Mas Deus, a gente não sabe dos planos, dos projetos de Deus. Nós fazemos os planos, mas é o Senhor que estabelece. Glória
Glória a Deus. Nós fazemos os planos, mas é o Senhor quem estabelece. Glória a Deus. Aleluia. Meu irmão chegou e falou assim: olha, tá aí. Eu disse, e aí, desistiu da viagem? Brinquei com ele. Você vai mesmo? Eu vou, mas daqui a um ano mais ou menos. Então tá bom. No mês que vem a gente vai. Então tá. Eu falei, meu pai, mês que vem. Falei, vamos, eu tinha me dado a minha palavra, né? Falei, vamos sim. E vamos. Só que eu esqueci que eu tenho trabalho, que eu tenho filho, que eu tenho esposa. E a gente esquece. Falei, meu pai, mas eu precisava desse tempo. Quantas vezes nós precisamos de um sabático com Deus? Quantas vezes nós precisamos de uma intimidade com Deus? Quantas vezes nós precisamos de mais? Intimidade com Deus. Andar com Deus na superfície é muito fácil. Mas o gostoso é você entrar nas profundezas com o Pai. Aleluia. E eu precisava disso, missionário André. Eu precisava dessa experiência. E acredito que todos aqui que estão aqui precisam dessa intimidade. E ter mais intimidade, buscar mais intimidade com Deus. Buscar-me-eis e me encontrareis. E é dessa maneira. Aleluia. Eu falei, eu vou. Eu sei que dentro de 30 dias eu estava com passagem comprada. Claro, somente de ida. Porque eu precisava de intimidade, precisava de andar pela fé. Falei, Deus, eu preciso dar um passo. E quero que o Senhor coloque o chão. Ei! Aleluia. Eu quero dar um passo, mas eu preciso que o Senhor coloque o chão. E muitas vezes nós nos encontramos dessa maneira, irmão. Precisamos dar um passo. E o Senhor colocar o chão, pastor Israel. Senhor, Pai. Bora lá. Partiu Amazonas. Entrei no avião. Nunca tinha andado de avião na vida. Fui para São Paulo a gente foi para lá. Entramos. Falei, meu Pai, né? A palavra de Deus diz que o Senhor nos coloca os nossos pés nas alturas. E Ele nos faz andar acima dos problemas, acima das tribulações. Aleluia. Mas a gente só verbaliza isso na palavra, a gente não consegue vivenciar isso. Às vezes a gente chega dentro da igreja, como eu já falei, cheio de protocolo, irmão. Cheio de protocolo, você entra lá como se fosse assim, eu quero ver agora o que o pastor vai fazer para eu sentir a presença do Pai. Né? Você andar todo por isso, posso, pastor? Fique à vontade, manda na igreja. Mas, dá licença, mas cara, você não o que o papai vai falar? Quero ver o que o pastor, como pregador, vai falar comigo nessa noite. Quero ver como que Deus vai agir dessa maneira. Como que Deus vai falar comigo? Eu quero algo de Deus. Eu quero algo novo de Deus. Eu preciso dar um passo, o Senhor colocar o chão. Você precisa dar um passo e o Senhor colocar o chão. Aleluia. Aleluia, Jesus. Peguei o avião. Gostoso. Cheguei lá. Como eu já falei, quando a gente pode piorar, né? Como diz Paulo, né? Chegou, estava seguro lá naquela ilha, bem ali, e pá. Pousei no avião, no aeroporto, a 1, 2, 3 milhas. Deu uma quebrada, vocês viram ano passado? Deu um fogo danado, eu pego um fantástico. Eu falei, pronto, agora eu fico mesmo, já não tinha dinheiro para voltar. Agora que eu fico mesmo. Mas quem fez a promessa é o Pai. Deus, eu quero. Glória a Deus. Cheguei lá, conheci uns irmãos de uma igreja. Não sei se vocês conhecem, Caravana da Fé, é uma igreja assim, bem, como se diz, é um pouquinho pior que Deus é amor. Pior que eu falo de rigidez, viu? Nada de, pelo amor de Deus. Meus amigos, estão me esperando lá de novo. Eu falei assim, e fui recebido por eles lá, fomos lá, pegamos de lá de Manaus, pegamos um barco de Manaus até Tapauá, lá perto do Peru.
3 dias de viagem só para ir. E eu falei, meu pai, vamos embora, né? Vamos lá conhecer algumas igrejas, preparar o que Deus tinha preparado. E o interessante, igreja, quando Deus ele prepara algo para você, pode ter certeza que o Senhor garante, o Senhor coloca pessoas. E às vezes a gente não entende o propósito de Deus. Deus não faz nada sem propósito. Como eu já falei aqui, Deus não faz nada sem propósito. Se você está aqui hoje, é porque o Senhor tem propósito na sua vida. Aleluia. E ali, eu entrei naquele barco, domingo eu entrei naquele barco. Eu falei, meu pai, como que é lindo, né? A grandeza de Deus. A gente vê pela televisão, a gente vê certas coisas, mas quando você está perto é algo assim diferente. Não é a mesma coisa. E é algo assim meio, eu falei, meu Deus, no meio do nada, sabe? No meio do nada, só água por todo lado, aqueles rios que vai quilômetros de um lado para o outro. Eu falei, meu Deus, aquela natureza, aquela mata, aquela coisa linda. E de repente eu subi lá no convés do convés falecido, não sei como que chama aquilo. Em cima do navio, vocês entenderam? E estou lá em cima e de repente chega um rapaz todo atribulado. Chegou um rapaz todo atribulado, não sei o que, meio querendo meio se esconder lá em cima também. E eu falei assim, aí começou a puxar a conversa. E nesse dia eu fui tomado por um poder tão grande de Deus. Eu estava sentindo tanta presença de Deus. Aleluia. Eu comecei a falar com ele, comecei a conversar com ele. E ele começou a chorar copiosamente. Aí ali eu comecei a entender realmente o propósito que Deus tinha naquela viagem. Ali ele começou a chorar e falou que havia cometido um assassinato e estava fugindo de Manaus para Tapauá. E aquilo ali eu falei que ele precisava de um conserto, falei com ele, ele aceitou, né? Fiz uma oração por ele ali no meio do navio, muita gente. E no que eu orei, ele caiu, ele foi um testemunho muito grande. Porque no que eu orei, ele caiu no chão ali, né? Ele se manifestou e ali ele foi liberto realmente. Eu creio que Deus fez uma obra grande. Glória a Deus, aleluia. Eu creio que realmente Deus já começou a fazer uma obra grande na vida daquele moço. Eu tenho certeza que pode passar 50 anos que ele vai lembrar desse dia. Ele vai lembrar desse dia. Então são coisas que o Senhor faz, gente. São experiências que o Senhor nos proporciona que não tem como fugir. Não tem para onde ir da presença de Deus. Ainda que você se sinta um soldado ferido, você sabe que Deus tem um propósito na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Ah, mas quero ser missionário. Vamos continuar a história. Vou correr por causa do tempo aqui. Eu não tiro aquele relógio. Estou terminando já a igreja. E a gente foi caminhando, chegando na cidade. Começamos a visitar algumas igrejas, né? Alguns povoados, fizemos bastante a obra de Deus. É o que a gente faz aqui. Nós temos um trabalho, né? A Dani ali, gente, um grupo de missões ali, a gente faz, serve lanche, sopa para o pessoal na rua, a gente faz evangelismo. E assim que nós temos que fazer, cumprir o ID de Jesus Cristo. Aleluia. E lá não foi diferente, lá eu trabalhava, gente, pensa. Eu falei, Deus, eu não quero ficar pensando na volta, porque se eu pensar na volta eu vou pirar, eu vou afundar como o Pedro fez, né? Vou fazer a obra, vamos. E Deus foi trabalhando, eu esqueci. Fiquei mais de um mês lá, e fazendo a obra. E um dia eu falei assim, meu Deus, eu preciso conhecer as aldeias indígenas aqui, porque eu vi os povoados, né? A gente ficou no meio de umas palafitas, hospedados de umas palafitas, e ali a gente evangelizou. Então é necessário, igreja, a gente menos espera. A gente tem ponto de droga lá no meio do rio. Lá onde você fala assim, a droga já chegou. O inimigo já faz a boaça lá. Então a gente pode ver a necessidade da gente estar levando o amor de Deus, a gente está levando a palavra de Deus. Eu falei, eu precisava demais, eu queria conhecer umas tribos indígenas. Eu precisava, e alguns irmãos lá ficaram com medo, falaram assim, não vamos nessas tribos indígenas não, porque os pajés lá fazem muito feitiço, essas coisas, são muita crendice. Eu falei, gente, eu vim aqui para isso, eu vim com essa finalidade, então eu preciso experimentar isso, eu preciso ir lá. E eu fui.
E um dia ninguém queria ir comigo, eu catei um motoqueiro num vilarejo lá, pedi para ele me levar até certo lugar, até no meio de uma tribo indígena. Ele falou assim: tem uma tribo indígena em tal lugar, tá? Eu falei: beleza, então vamos então. Só que chegou num tal lugar que ele falou para mim, eu achei que ele ia me deixar na tribo e me esperar, né? Eu ia conhecer, ia orar um pouquinho, voltar com ele. Eu não conhecia lugar nenhum, perto lá do Peru, uma cidade pequenininha, vocês podem pesquisar no mapa, Itapoá, o espaço, o território dela é bem grande, mas a cidade é bem pequenininha. E a gente chegou nesse perto do motoqueiro, me pegou, me deixou e falou assim: olha essa trilha, que agora você pega essa trilha e vai no meio da mata, gente, mata fechada. Você pega essa trilha. Mas eu estava tão cheio de tão vontade de pregar, de fazer alguma coisa diferente, que eu falei assim: eu não hesitei. Na hora que eu falei para ele assim: tá, e como é que ele vai voltar? Cadê o rapaz? Já tinha sumido. Já tinha voltado, já tinha pegado o dinheiro dele, já tinha vazado. Eu falei: pronto, agora eu estou aqui sem sinal, sem celular, com a Bíblia que eu tinha levado, com a Bíblia, com o celular sem sinal, que é muito perto. Eu falei: vou caminhar, vamos ver o que Deus prepara. E entrei naquela trilha. Eu falei: gente, eu vim com propósito. Eu vim cheio de Deus aqui. Mas nós somos seres humanos, a gente tem medo, a gente sente medo, né? Quando a gente vê as lutas, quando a gente encara a segunda onda que eu falei aqui, a gente fala assim: ai meu Deus do céu, vai ter segunda onda, né? Mas eu falei: Deus, vai na minha frente. E fui andando, olhando, assustado, um pouquinho com medo, né? Mas fui. E cheguei nessa primeira tribo indígena. Comecei a ver uns vestígios, falei: tá chegando, né? Andei, nada de chegar, eu estava ficando apavorado. Falei: meu Deus, pelo menos tinha um trilhozinho, dava até não, já tinha me deixado na estrada. Falei: na estrada fica mais fácil, porque você vai, né? E fui caminhando no meio do mato lá, consegui achar a primeira tribo, fiz contato com os índios. A princípio eles ficaram bem arredios, aí que eu não trouxe foto para mostrar para vocês, mas eles ficaram meio, né? Eu cheguei, comecei meio, né, porque eles, como está perto das cidadezinhas, eles têm um contato um pouquinho com as aldeias, com os projetos Rondon, aqueles projetos que tem no Amazonas. E a gente começou a conversar. Aí nisso, do nada, já estava tudo veio aquela coisa meio fria. Eu indo embora já, chega um índio lá. Você, falando um português meio enrolado, perguntou se eu não podia orar pelo pai dele. Até então não havia orado por ninguém. Até então foi só aquele conversa mesmo assim, né? Porque eu também não queria interferir um pouco na cultura deles. E aí ele pegou e me chamou para orar. Aí eu fui lá na horta deles lá e orei. Aí o pai dele chegou. Aí chegando lá na horta, entrei para dentro da casa deles, que é uma casa de palha, de sólido. Um negócio meio alto. Aí subi, ele pegou, o pai dele veio, o pai dele era cego, o pai dele estava com um problema bem ruimzinho. E quando eu orei, igreja, não para glória, não para mérito meu, não quero realmente, sabe, para a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Eu quero dizer para você, não é para me aparecer, para dizer: não, você é um cara, você é pai, não faço nada. Se Deus não é na minha vida, de nada adianta. Se Deus não for na sua vida, nada vai adiantar. Não adianta você querer bater no peito e dizer que você é o cara. E ali no momento que eu comecei a orar para aquele senhor, a glória de Deus desceu de tal maneira que vocês não fazem ideia. Aleluia, Jesus. Vocês não fazem ideia do que aconteceu naquele lugar. Vocês lembram que eu havia pedido uma experiência forte com Deus? Gente, foi algo tremendo. Eu sei que depois de meia hora a tribo inteira estava lá para me orar por eles. A tribo inteira. Aleluia. Todas as crianças. Eu orava, um orava. Glória a Deus, aleluia. E vieram, graças a Deus. E eu falei assim: eu quero mais. Glória a Deus. Aleluia. Estava exausto. Eu falei: mas por um acaso aqui tem alguma tribo aqui por perto? Já tinha orado por todos. Ele falou assim: tem uma tribo, o índio falando. Já havia uma tribo uns 40 minutos. Mas eu achei que fosse nossos 40 minutos, né? Andando do meu jeito. E fui no meio da policial.
Você faz o seguinte, você pega essa outra trilhazinha, já tinha chegado numa trilha. Essa trilha era mais para dentro da mata, uns 40 minutos. Você vai nessa trilha e você vai conseguir chegar nessa trilha. Eu com minha Bíblia no braço, meu celular sem sinal. Vamos lá, cheio de Deus, porque Deus havia, né? Com a coragem, parecia que a gente, sabe, grande. Quando a gente, né? Não tem quando Deus opera na sua vida, parece que você se sente forte. E de repente, ao mesmo tempo, eu vou chegar lá, que a gente se sente Elias quando se esconde no deserto. Faz aquela proeza com os profetas, mas depois na hora uma mulher bota ele para correr. Eu me senti dessa maneira, porque eu fui, no que eu fui, nessa outra tribo, e fui andando, nada de chegar nessa tribo, a gente já estava desesperado já. Isso já devia ser, eu tinha saído às 4 horas da manhã, devia ser umas 3 horas da tarde, com muita fome. E fui, cheguei nessa, aí consegui, vi uns vestígios, só que essa tribo já era mais dentro da mata, já era mais um terreno meio, era bem assim isolada, sabe, muito isolada mesmo, sabe. Aí cheguei na tribo, os índios parece que eles esconderam, os homens, os índios, né, e deixaram algumas criancinhas lá brincando, algumas mulheres escondidas dentro da casa, e aquele terrenão, sabe, bem no meio da mata, assim, uns bichos lá que eles comem macaco, não sei se é cultura deles, viu gente? É cultura deles aí, eu já sabendo disso, eu pensei, eu vou ver se eu consigo me esquivar da comida do macaco, porque eles fazem, e a cabeça, o cérebro, eles dão como cortesia para você comer aquele, né? Eu falei, meu Deus, eu não vou ter condição de encarar isso não, então eu vou antes do almoço, tentar chegar antes do almoço, vou só chegar e eu vou embora. Aí eu vi os macacão presos lá dentro, já pronto para ser abatido, eu falei, eu vou embora, né? Mas eu estava sem noção de hora. Só que quando eu fui embora, nessa trilhazinha, eu me perdi no meio da mata. Eu fiquei perdido. Aí eu comecei a me desesperar. Como eu falei, quando a gente fica esse país cheio de Deus e começa a bater aquele temor. Eu comecei a andar e nada. E eu falei assim, a única coisa que eu vou fazer, que eu me lembrava, era um rio. Tinha um rio que passava na primeira tribo que eu havia ido. Eu falei, então eu vou seguir no rio. Eu vou seguir no rio e vou tentando chegar na outra tribo, porque na outra tribo eu peço ajuda, né? Só que não chegava nunca, tinha uns atoleiros que você atolava até aqui, eu não vou falar, tem em cima, você atolava mesmo. Eu protegi a Bíblia e o medão de. Aí por fim eu comecei a gritar. No meio da mata, não tinha nada, socorro! E o homem estava cheio de Deus, né? Estava cheio de unção, cheio de, né? De ousadia, de repente, socorro! Aí eu falei assim, eu não vou ficar gritando aqui, já tem uma onça aqui, né? Vai ficar mais fácil ela me encontrar. Eu vou ficar quietinho na noite, vamos embora. E fui saindo, gente, por muito custo eu comecei a vir, eu entrei na trilha de novo. No que eu entrei na trilha, a primeira coisa que eu vi estava morto, eu estava cansado, tinha que fazer ideia. Andava, você escutava aqueles barulhos da água, barulhão de, sabe, se era crocodilo, se era que bicho que era, se era cobras, o que era,